precisa copiar nada, tá? Beleza. Outra coisa também, tá vendo esses 3 pontinhos ali do lado do telefoninho vermelho no Google Meet? Você está no computador, né? Sim, tô vendo. Isso, clica ali, clica em alterar layout. Ok. E depois clique em destaque. Beleza. Se quiser minimizar o teu rosto ali também, o teu negocinho, é só passar o mouse ali no teu quadradinho e clicar em minimizar. Bem, seu pai falou que você quer passar no vestibular do ITA e outras faculdades militares, é isso? É isso mesmo. Certo. Você já está estudando há bastante tempo? É, mais ou menos. Eu comecei no início desse ano. Certo. Ahn, eu ia pedir para você fazer o seguinte, meu caro. Colocar o microfone mais perto, se for possível. Ok. Assim tá bom? Ahn, tá melhorando, tá melhorando. Ok. Certo, certo, muito bem. Bem, numa situação como a tua, né, um aluno que está tentando passar num vestibular pesadão assim, eu tendo a cobrar que vocês me passem questões que tentaram fazer e não conseguiram, sabe? Eu tenho várias questões do ITA aqui para resolver contigo, caso tu queira. Mas teve alguma questão essa semana ou recentemente que tu tentou fazer e não conseguiu? Entendi. Então sim. Vou pegar aqui. Por favor, então. Ok. Encontrei aqui. Um observador está parado em frente a uma estação de trem, Me manda exatamente. pelo WhatsApp uma foto ou print screen. Ok. Mano, mandei. Certo, vamos ver esse problema. Tomara que eu consiga resolver, né? Eu acho que eu falei pro teu pai que era bom tu tentar enviar os problemas com antecedência para eu poder me preparar, etc. Porque problema para vestibular militar é meio barra pesada mesmo, Ah, né? Às vezes o professor não sabe fazer realmente. Esses problemas do ITA mesmo é uns negócios sem noção, às vezes. O que é bem bizarro, porque eu fiz doutorado lá, né? Os professores do departamento de física não são aquilo tudo, assim, nossa, que professor top. Mas é. os problemas que eles fazem são absurdos. Nossa. O observador está parado em frente a uma estação de trem, exatamente, em frente ao primeiro vagão. Quando o trem começa a se movimentar com aceleração constante, sabe-se que demora 5 segundos para o primeiro vagão passar pelo observador. A princípio a gente não está. Ah, não, eles têm o mesmo comprimento. Sabendo que os vagões possuem o mesmo comprimento, quanto tempo levará para que o 10º vagão passe por ele? Tu tentou fazer e não conseguiu, é isso? Basicamente. Se puder pôr o microfone mais perto, tá? Tá bem Ok. difícil de te escutar. Tá, a gente sempre começa fazendo um desenho, então. Em frente a um vagão. Então, sei lá, o cara tá aqui e tem um vagão aqui. E são 5, né? Não, não, não são. São 10. 10 Entendi. vagões.
Então, tudo bem. Eu não vou fazer 10 vagões, mas vai ficar subentendido aqui. Ele demora 5 segundos. O primeiro vagão demora 5 segundos para passar. Então, a gente não sabe o tamanho deles, mas a gente sabe que é X. A gente não sabe na matemática é X. Pronto. É. Certo. Tamanho é X e todos são X. Aqui é X, aqui é X, assim vai. E esse X demorou 5 segundos. E a aceleração é constante. Se fosse velocidade constante, seria muito mais intuitivo de fazer, porque a gente usaria a equação do MRU, é o sorvete. Só que como a gente está falando de uma aceleração constante, então a gente tem aquelas equações velha conhecida. Tem o vovô ateu, tem o sorvetão, muito provavelmente a gente vai usar o sorvetão. Por quê? Porque ele quer tempo e ele deu posição. Certo. E tá aqui, ó. O trem começa a se movimentar. Se ele começa a se movimentar, o V0 é zero. Ele não tem velocidade inicial. Ele estava parado. Se ele estava parado, a velocidade inicial é zero. Tudo bem até Entendi. aí? Sim, sim. Certo. Então, novamente, a gente não sabe qual é o x, mas a gente sabe que ele demorou para se mover x 5 segundos. Eu não sei qual é a aceleração também, mas eu vou encontrar por meio disso, ou pelo menos uma relação que envolva ela. Ó, já temos algo. Eu já posso dizer que a aceleração é igual a 2x sobre 25. Não é mesmo? É, faz sentido. Então faz um sentido aí. A gente pegou informações do primeiro vagão. O que a gente está interessado é no 10º vagão. Quanto tempo o 10º vagão vai demorar? Bem, se um vagão demorou um X, quer dizer, se um vagão é um X, então 10 vagões são 10x, concorda comigo? Sim. Então, 10x, novamente a velocidade inicial é zero. A gente só vai ter de novo o A. Agora o tempo que a gente está procurando, que eu não sei, sobre 2. Então essa aqui é o que a gente pode chamar de equação 1, né? Que é para a situação do primeiro vagão. Agora a gente está fazendo a equação do segundo vagão. Essas questões tu tirou de um livro, de uma apostila de pré-vestibular? Como é que é? Foi de um simulado que teve. Pô, não lembro quanto tempo foi, mas foi bem recente, nem sei o gabarito. E é um simulado de um cursinho voltado para questões militares, é isso? É isso aí. É, para ser sincero, espero que a aula continue com questões desse nível, mas está bem abaixo do nível do ITA, tá? Uma questão de cinemática dessa, assim. Ah, entendi. É. Então, tá de boa por enquanto. Bem, tá aí a nossa equação. Note que o problema não nos perguntou qual é a aceleração, não nos perguntou qual é o tamanho do vagão. O que o problema quer é o tempo. Então, isso é bom deixar claro logo no começo. Eu não comecei do jeito que eu gosto aqui, mas eu sempre tenho que deixar claro o tempo, né? Bem, eu tenho que deixar claro que o problema está pedindo, que é o tempo aqui. Ele está pedindo tempo para que 10 vagões passem na frente do rapaz. Então, não importa o valor do x ou do a. Eu olho para essa equação e me parece que eu preciso do valor do x e do a, mas eu não preciso. O que eu quero encontrar é esse tempo. Bem até aí? Tranquilo. Está tudo bem até aí? Então vamos fazer o seguinte. Eu já encontrei previamente uma relação entre a aceleração e o deslocamento. Essa aqui. Eu encontrei lá com a informação do primeiro vagão. Então o que eu vou fazer é substituir isso ali no lugar do A. Olha só o que eu vou fazer. Vou passar para cá. E no lugar do A, vou pôr esse cara. Bem até aí? Tá.
E agora, como é que resolve isso? Saberia? Essa continha aqui. Conseguiria resolver? Para encontrar o valor do t? Bom, creio que sim. Só tá, os x menos denominador, botar os x juntos e... Botar os x juntos. Dá uma forma depois que estiver todos sob o mesmo denominador. Sim, então você quer dizer cortar o x, né? Isso aí. Isso. Você pode cortar o x porque tem x multiplicando dos dois lados. Você pode cortar o 2 também, porque tem 2 em cima e embaixo. E você passa o 25 para lá, você vai ficar com t ao quadrado igual a 250. Qual é a raiz quadrada de 250? Isso é uma raiz exata? Eu acho que é 15, né? Parece ser. 50, raiz quadrada. 15,8. Ah, Que viagem, né? Claro que não é 15, né? Se 16 é 16 é 256, tem que ser algo perto de 16, né? 15,8. Então o tempo que demora para os 10 vagões passarem na frente do cara é 15,8. Note que apesar de ter X na conta, TA na conta, estamos usando sorvetão, não precisou de nada disso. Ué? Quanto tempo levará para o 10º vagão passe por ele? Ah! Eu respondi errado. ok. Tipo, eu encontrei o tempo que demora para os 15 passarem, não para o 15º passar. Entendeu a diferença da pergunta? Sim. Putz, agora o nível aumentou um pouco. Eu entendi errado a pergunta. Me desculpe. Bem, de toda forma, tá feita aí para os 15. Agora, quanto tempo vai demorar? Bem, de fato tem que demorar menos que 5 segundos, porque se o movimento é acelerado, né? Sim. Muito bem. Bem, vamos começar escrevendo uma suposta equação para esse 15º. Bem, o tempo que demora para o 15º passar, a gente pode pensar, para o 10º passar, desculpa, é da seguinte forma. Nós vamos usar o sorvetão de novo. Quando eu dou aula para pessoal do militar, eles não gostam que eu chame de sorvetão, mas agora eu já acostumei. Sei que é meio bobo, né, mas... Então vamos pensar o seguinte. Se eu quero saber o tempo que demorou para o 15º, vamos dizer assim, chegar na frente do rapaz, né? E o seu rabinho aqui passar por ele, eu quero esse tempo, certo? Isso aí. Então, note que esse tempo começa quando o nono acabou de passar. Certo? Correto. Sendo assim, eu posso dizer que a minha posição inicial nesse problema é justamente 9x, que foi quando o nono acabou de passar. Sim. E o problema acaba quando passo décimos, ou seja, quando passo 10x. Entendo dessa forma. O problema é, a velocidade aqui não é mais zero, né? Porque se a minha posição inicial aqui é 9x, a velocidade inicial é a velocidade quando for 9x. Esse é o problema. A aceleração continua sendo a mesma. A mesma que eu encontrei aquela hora lá. Essa aqui, a princípio, né? Vamos deixar todo mundo em função de x para tentar cortar de novo, né? Então, o A vai continuar sendo esse cara. Espero que tu esteja acompanhando até aqui, tá? É um probleminha meio complexo mesmo. E agora nós estamos interessados no V0, né? Qual é a velocidade quando termina, né, o movimento do nono cara? Bem, talvez o vovô Ateu resolva isso, né? V igual a V, vamos chamar de inicial para não confundir com esse V0 aqui, mais AT. No caso, esse V0 é esse cara aqui, que é o que eu quero. Esse cara é zero. A gente já conversou que inicialmente aqui é zero. E o A, a gente já conversou também. É esse cara. Em termos de X, pelo menos.
Agora, quem é o T, né? Essa é a pergunta. Quem é o T? Qual é o tempo ali, o momento em que ele termina ali o movimento do nono cara? Quanto tempo demorou? Talvez a gente seguisse por essa linha, ou talvez não, porque é uma linha meio complexa. Ah, dá para É, fazer, mas que tal o Torricelli, né? Esse cara é o que eu quero, esse aqui é zero. O A eu já tenho. E o delta S? Bem, qual é o delta S? É 9x, concorda comigo? sim, faz sentido. Nós estamos pensando nessa situação aqui. Né? Deixa eu só deixar bem claro qual é a situação que eu estou pensando. Oh, meu Deus. Estamos construindo a equação para o momento inicial, ou seja, quando estamos saindo do 9x. Sim. Certo. Então, v0 ao quadrado, que é aquele valor que a gente precisa jogar lá naquela equação, vai ficar 4 vezes 9, 36x ao quadrado sobre 25. A hora que eu faço a raiz quadrada, ficou bem bonito, ó. Ficou 6x sobre 5. Então a velocidade inicial é 6x sobre 5. Tudo bem até aí? Tô tranquilo. Tudo tranquilo. Então, beleza. Então eu vou pegar essa equação e no lugar do V0, vou substituir o número que eu acabei de obter. E novamente a gente vai cortar tudo esses T's aí. Lembrando, ó, que eu estou pensando só no tempo do nono para o décimo. Agora, bem, agora virou uma equação de segundo grau, né? Com t quadrado e tudo. Vai ficar t quadrado sobre 25 mais 6 quintos de t menos 1 igual a zero. Concorda comigo? Sim, sim. E segundo grau, banana aqui de resolver. Vai ficar t ao quadrado aqui. Bem, eu vou multiplicar por 25, tá? Para simplificar. Daí vai ficar 30 aqui. E aqui vai ficar menos 25. Quais dois números que multiplicados dá menos 25 somado dá 30? Existe? Não. Mas aqui tem que fazer fórmula quadrática, né? É, Porque eu só conheço 25, 5 vezes 5, que dá 25, mas somando não dá 30, né? Então vai ficar b ao quadrado, que é 900, 4 vezes 1, vezes 25, menos 25, né? Então vai ficar 1000. Então, x vai ser menos beta, ou seja, menos 900, mais ou menos a raiz de 1000. Porra, mas daí ficou complicado, né? Porque vai dar negativo isso aqui. Dividido por 2A. Vai dar negativo as duas respostas. Bem, vamos ver. Talvez seja alguma questão de referencial. Qual a raiz é. quadrada de 1000? 31. Dá uma olhada aqui. Então, x... Quadrado de 1000 Tem alguma coisa muito estranha aqui. 1,62.
Será que eu não errei alguma coisa aqui? Eu não sei. Que desagradável. Tá tão bonito os números aqui. Rapaz, não tem como estar errado isso aqui. Eu não tô vendo erro. Se for alguma conta de mais ou menos aqui. Eu também não tô vendo nada. Que era para ter dado negativo isso aqui. Menos 30 mais 25 tinha que ter sido. Bem, deve ser alguma coisa de sinal. Deixa eu conferir aqui no Wolfram. X ao quadrado e mais 25 igual a zero. De acordo com o site aqui. Não. Coloquei T onde era para ser X. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. 0,829. 0,86, ó. De acordo com o site aqui, a resposta é essa. Se trocar o sinal ali, tipo, em vez de ser 30 menos 25, fosse menos 30 mais 25. Eu acho que tem algum erro de sinal em algum lugar aqui que eu não tô vendo. Onde será que tá esse erro? Será que eu não vejo aqui? Alguma coisa assim? Estranho. Olha, cara, o caminho está por aí, tá? Eu não vou ficar procurando o sinal errado aqui, mas a resposta é D, certo? Tu tem o gabarito aí? Cara, pior que ainda não sei, porque foi um simulado muito Ah, recente. sim, você falou. É verdade. Bem, anyway, tem algum erro de sinal, eu vou procurar depois, mas vamos revisar do que se trata esse problema, né? Se Assim, trata de você fazer álgebra, não buscar a resposta de coisas que não precisam, que você precisa encontrar o tempo. Então você vai deixar todos os elementos da tua equação em função de uma letra só para que depois você possa cortá-los, né? correto. Porque tu não vai conseguir, tu não tem informação suficiente aqui, tu vai ter que cortar. O fato dele ter dito que os x são iguais já é um indicativo de que tu vai ter que deixar as coisas em função de x, né? Para depois poder cortar. E é Isso aí. isso. Tu tem que escrever as equações baseado no que o problema está pedindo, né? Tomando cuidado com cada elemento aqui. E aqui tem algum problema na equação de segundo grau que eu vou tentar verificar para ti depois, tá? Beleza. Senão a gente vai ficar numa questão só. Quero fazer outra aí. Tem como mandar outra? Vou procurar. Tem uma questão aqui, assim, lendo o que ela propõe, parece fácil, mas Pode mandar no WhatsApp. alguém não encontrou uma solução para ela, não. Vou mandar. Tá mandando lá? Tô mandando. Certo. Dá para ler? Vamos ver. Tá meio ruim a foto, mas... Vamos ler.
Uma pequena barra metálica solta, instante T0 do topo de um prédio de 32 metros de altura, aceleração da gravidade local 10. A barra cai em direção ao espelho côncavo, nossa, colocado no solo, conforme indicada a figura. Em certo instante, a imagem da barra fica invertida 30 centímetros acima da barra. 4 vezes maior que ela. Ai, ai, ai. Esses problemas de espelho aí. Só tem 2 pessoas que sabem resolver. O professor que está dando Física 4 na faculdade e o aluno que vai fazer vestibular do ITA. Que ninguém vê espelho para nada na vida. Só tem que decorar as coisas, né? Tipo, tem a equação de Gauss ali dos espelhos, né? Um F. Ele tá falando de foco, né? Ele não falou do raio, ou ele falou do raio. E que isso ocorre. Bem, ele não falou de foco aqui. Aqui a gente precisa de informações, né? Mas tudo bem. 1 sobre D, que é a distância do objeto ao espelho, mais 1 sobre I, que é a distância da imagem ao espelho. E o cuidado que você tem que tomar é se I vai ser positivo ou negativo, né? Se a imagem for real, o espelho o I é negativo. Se a imagem for virtual, o I é positivo. Se eu não me engano, é isso. Tem que conferir lá a questão do sinal, que eu sempre me perco. Mas basicamente tem que seguir essa equação. E tem outra equação também, que tem a ver com o tamanho, né? Que é magnitude igual a I sobre D, acho que é isso. Tu tem esse formulário, essas coisas num formulário escrito já? Sim, essas formas eu tinha. Eu tenho aqui no caderno. Show, então confere para mim essas fórmulas, tá bom? Só para ver se tu anotou certo e eu também não tô cometendo algum errinho aqui. A do 1F tá certa, assim, porque eu sei. Só tem que saber essa questão do I, né? Quando ele é positivo e quando ele é negativo. Eu tô dando uma conferida. Na verdade, aqui eu só encontrei a primeira, para a segunda eu não vi. Ó, é que esse problema do I, ele só tem nos espelhos côncavos, né? Imagem real, o pelinho é maior. O pelinho é o que o livro chama aqui de I, né? É a posição da imagem. Então, quando a imagem é real, o I, no caso, que a gente chamou de I, é positivo. Para a imagem virtual, ele é negativo. Certo, nosso espelho é côncavo, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque o espelho côncavo ele gera tanto imagens reais quanto virtuais. É só o espelho convexo que só gera imagens virtuais. E nós temos também essa equação do tamanho ali, né? Que é essa aqui, ó. É isso que eu coloquei mesmo. P' sobre P. Só que tem um sinal de menos, né? Certo. Agora deixa eu focar de novo no que a pergunta está dizendo. Em certo instante, a imagem da barra fica invertida, 30 centímetros acima da barra e 4 vezes maior. Então a gente está falando de uma imagem real. É apenas no espelho côncavo que a imagem fica maior e invertida. Isso ocorre quando ela se torna uma imagem real. O que é uma imagem real? É meio esquisito pensar isso, porque não existe ela na realidade, ela é uma imagem. Mas é como se ela estivesse no mundo real, é como se tu visse um objeto no mundo real. Por exemplo, se tu olha no espelho agora, as coisas vão parecer menores do que elas são, né? Certo? Porque vão parecer que elas estão atrás do espelho, não é mesmo? Uma imagem real parece que ela está na frente do espelho. Uma vez eu não acreditava nisso, até fazer Física 4. Daí me disseram que o espelho de maquiagem das mulheres é um espelho côncavo. Então ele tinha que gerar uma imagem assim. Daí eu peguei o espelho, coloquei, né, na parede e fui bem longe. Daí chegava um momento que parecia que eu estava na frente do espelho. Uma imagem minha na frente do espelho. Entendeu? Então, ou seja, não aparecia tudo, porque eu estou na frente do espelho.
né? Como se fosse um corpo ali na frente do espelho, uma imagem. Certo? Então é mais ou menos essa a ideia por trás da imagem real. É como se fosse uma imagem mesmo no mundo real que o espelho está mostrando. E como ele está mostrando só um pedaço, né? Porque é um objeto real, não aparece tudo. Certo? Acho que, Então, oi. acho que é interessante esses experimentos que OT às vezes é uma coisa muito pouco intuitiva. Esse problema, por exemplo, tipo, você tá tocando uma barra de um prédio, tem um espelho embaixo do prédio. Difícil Não, visualizar essas pior é coisas. isso aqui, olha só, no meu livro. Não sei se tu já viu Yu-Gi-Oh! O Kaiba aqui. Essa eu não esperava. Ô, amor, Sim, vem aqui, vem ver. Eles colocaram o Kaiba no livro de física. vai sim. Sim, que viagem. No experimento de espelho, olha só, tirei do livro aqui. Tá querendo dizer. Olha o Kaiba aqui. Muito bom. Meu Deus. O cara que escreveu o livro é um otaku também. Eu pensei que era só eu. Beleza. Então, show, meu velho. Com isso em mente, né, tem coisa que tem que decorar. Então, essas questões de espelhos, infelizmente, é assim. Uma imagem maior e invertida, só o espelho côncavo. Por quê? Porque a imagem do espelho convexo, ela é pequena, né? Tipo, o espelho convexo é o espelho utilizado no ônibus, o espelho utilizado no retrovisor do carro. Ele diminui a imagem para que você consiga ver mais, né? É importante ver o motoqueiro que está se aproximando. Então ele deixa a imagem menorzinha, mas assim ele consegue ver uma imagem maior, mais imagem, né? No ônibus a mesma coisa, eles colocam um espelho bem convexo para ver o máximo de pessoas ali que estão perto da porta e tal. Sim, Tudo bem? tranquilo. Então a resposta tem que ser um espelho côncavo, imagem real, espelho côncavo. Então se a imagem real, P positivo e por aí vai. Agora, bem, vamos lá. O instante que isso ocorre, né? Bem, o instante que isso ocorre vai estar associado com a posição, e daí a gente vai usar sorvetão, etc. Para isso, vamos ter que usar essas equações e fazer algumas simplificações, porque ele deu pouca informação aí. Tipo, ele deu a altura do prédio, mas não falou nada sobre o espelho. Mas ele falou que num certo instante a imagem da barra fica invertida. Então, me parece que até aquele instante não estava invertida. Então, ele inverteu ali a 30 centímetros acima da barra e 4 vezes maior que ela. A imagem da barra fica invertida 30 centímetros acima da barra. O que ele quer dizer com 30 centímetros acima da barra? Sei lá, ele está dizendo algo assim, tipo, espelho côncavo está aqui, daí aqui vai estar a barra, por exemplo. Ok, vamos fazer que a barra é uma vela. E daí você vai ter uma imagem 4 vezes maior, invertida. E isso está a 30 centímetros da barra. Ok? Ok. Bem, o objeto está a uma certa distância do espelho, né? Que a gente pode chamar de x. Ou melhor, vamos chamar do nome que ele tem que ter mesmo, que é P. E no caso, o I é P mais 30, não é mesmo? É mesmo. E é positivo ainda por cima, que a imagem é real. Muito bem. O que nós queremos saber é P para poder encontrar o tempo. A gente precisa encontrar o P. Vamos usar as informações que a gente tem. A gente tem. Bem, P, D, mesma coisa, né? D e P é a mesma coisa. Melhor eu chamar de uma coisa só, né? Então vou trocar aqui de P e P', para usar as mesmas nomenclaturas do livro ali. P e P', e aqui é P' e P. Ó, olha só como
só pode ocorrer mesmo num tipo de imagem real. Porque o sinal na equação da magnitude da imagem está associado com a imagem ser invertida ou não. Se o sinal é negativo, a imagem é invertida. Então, como a imagem é invertida, de acordo com o enunciado falou que ela é invertida, é necessário que os dois números aqui sejam positivos. Então, P' tem que ser positivo, ou seja, a imagem tem que ser real. Ou seja, tem que ser um espelho côncavo, pois só o espelho côncavo gera imagens reais. Então, tá tudo fazendo sentido com o que a gente está falando aqui. Agora, vamos trocar aqui por P. Aqui é P mais 30, né? P mais 30. E que mais nós temos? Bem, a gente tem essa expressão aqui da magnitude. O problema é que me parece que falta informação do foco ou do raio desse espelho, né? Ele não falou nada sobre isso. Eu vou substituir o F ali. Até consigo encontrar uma relação aqui entre P e P', mas não tenho nada sobre o foco. Né? Só se em certo instante a imagem fica invertida. Só se é nesse instante específico, mas ela fica invertida quando a imagem deixa de ser virtual e fica real, o que faria uma imagem ter um tamanho zero, né? Eu penso dessa forma. Ela não é, vamos dizer assim, ela não é virtual e do nada ela fica real. Ela vai ficando pequena, vai ficando com tamanho zero, então, sabe, ela fica invertida. Mas parece que tá faltando essa informação aqui do foco. Só falta o F aqui para resolver o problema. Talvez falte mesmo. Não sei se eles vão anular. Isso acontece algumas vezes aqui nos simulados. Vezes que falta informação. Oi? Algumas vezes acontece isso mesmo nos simulados. Tem vezes que falta informação e eles anulam. Falta informação? Talvez. Talvez seja o caso. Porque assim, pelo que eu tirei, pelo que eu extraí da questão, não tem nada. Agora, só se a gente está vacilando em alguma informação aqui. Em certo instante, a imagem da barra fica invertida. Não me parece que ela vai ficar invertida exatamente nesse instante, porque ela, nesse instante, está 4 vezes maior. Então, note, se ela inverteu, ela começa pequena e ela vai crescendo até ela chegar em 4 vezes. Então, ela passou pelo 3 vezes, passou pelo 2 vezes. Então, ela não inverteu instantaneamente, ficou 4 vezes maior. Isso que eu quero dizer. Então, por isso que eu acho que está faltando informação. Mas, sei lá, posso estar viajando também. Né? Só que eu acho que não. Tem uma expressão do aumento linear transversal, mas eu não acho que seja isso. Ó, essa aqui, ó. Talvez seja, não sei. Vou deixar o foco em função do P também. Essa equação é difícil de aparecer, né? Então acho que a gente está falando do A é 4 aqui, né? Ele chama de A. O que eu chamei de M, ele chama de A. Então é melhor trocar aqui por A. Acho que com essa informação o problema sai, né? Mas é difícil lembrar dessa equação aqui. F menos P, que é... Bem, é o que eu quero saber, né? Então agora a gente vai pegar isso aqui e vai substituir o E. Substituir o F aqui não vai ser muito simpático, né? Porque... Bem, vamos isolar o F aqui primeiro, né? Vai ficar 4F menos 4P igual a F. Vai ficar P igual a 3/4 de F, certo? Ok. Certo. Mas eu quero o próprio F. Não quero P. Então F é igual a 4/3 de P. Então agora eu pego essa conta aqui, substituo. Agora só tem P, agora fica fácil, né? Agora dá para fazer. Vamos tentar isolar o P? Tenta aí também.
Que eu vou provavelmente cometer algum erro aqui. 3 quartos. Pô, mas não tem uma simplificação para ajudar a gente aqui. Caraca. Bem, eu não tô afim de resolver esse polinômio em terceiro grau aqui. Vamos ver o que o problema nos diz. Ó, eu cheguei nessas soluções aqui, meu caro. Simplesmente joguei no site ali e ele me deu essa resposta aqui. Pode resolver essa conta. A gente só pode aceitar a resposta positiva, né? Que é 1,17 aqui. Então, é isso. É 1 metro do espelho. Isso aí. O espelho côncavo, ele é um espelho que gera imagens virtuais quando tu tá na frente do foco. Tipo, entre o foco e o espelho, quero dizer. Por isso que, né, é um espelhinho pequeno que as mulheres levam no bolso, elas colocam bem perto da cara para ver, né, a maquiagem e tal, como é que tá. Se tu vai muito longe do foco, daí que acontece a imagem real. Então aqui a gente tá bem longe do foco, 1 metro e pouco é longe. Né? Ninguém coloca o espelho de maquiagem a 1 metro da cara, né? Então, a ideia é essa. Mas aqui é... Eu tô falando de centímetros, né? Eu fiz a conta em centímetros aqui. Talvez eu tivesse que ter deixado em metros. Não, mas isso não faz diferença. A resposta tá em centímetros. Pô, mas 1 centímetro era para gerar uma imagem virtual isso aqui. Que desgraça de conta, cara. Bem, por hora é isso. Vamos usar essa resposta aqui, apesar de eu estar achando esse polinômio meio esquisito aqui. Mas eu estou usando todas as equações do negócio ali. 4f menos 4p igual a 4p. Tem que ser isso. Tem jeito. Bem, mas essa não é a resposta ainda, né? Então vamos lá. Ele quer o instante em que ocorreu isso. Aqui, o instante em que ele estava, então, esse 1 centímetro ali. O instante que isso ocorre, quanto tempo demorou para ele cair? Praticamente 32 metros, né? Vai ser isso. Então vai ser o S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Vai ser 32 menos... Que tá em centímetro isso? Mas, porra, 1 centímetro, cara, que esquisito. Vai fazer diferença nenhuma isso aqui. Vai dar 0,8. Não, pera. Não, 2,53 basicamente. Tem algo parecido com isso ali? Tem 2,5. Bem, tá batendo, né? Só que eu achei muito esquisito ter dado uma resposta tão pequena aqui. Mas a lógica é essa, né? Tipo, eu acho que a resposta é essa, né? Mas a lógica é essa. Né? Tu usa a lei de Gauss para espelhos, usa a equação da amplitude. Na prática, a gente usou a equação da amplitude aqui, né?
Usamos a informação da amplitude aqui para ter uma relação por foco. É. Porque a gente teve uma relação pelo desenho aqui entre a distância da imagem e a distância do objeto. Né? Sim. Então, com isso tudo, a gente deixou novamente a equação do foco em função de uma equação só, de uma incógnita só, o que foi suficiente para encontrar o valor do P, né? E daí, com o valor do P, a gente sabe que ele estava associado com a queda, deu 2,53. Mas as respostas estão muito perto uma da outra, tá louco? É. Eles deviam ter colocado umas respostinhas um pouco mais longe. Beleza. Tem outra aí? Vou dar uma olhada. E aí, o que tu achou dessa questão? Fácil, média, difícil? Eu achei complicadinha, tem que lembrar bem das fórmulas. E também saber mexer com elas, trocar onde tem que trocar. Tem que ir para a prova sabendo tudo, essa teoria dos espelhos. Porque a conta é só tu resolver conta de fração. Mas que tipo de imagem cada um forma, quando forma, isso é importante saber. Porque esse aqui que é de eletricidade. Isso aqui é grande. Qual é o assunto da física que tu sente mais dificuldade? Ou provavelmente, por enquanto, tá sendo. Não sei, acho que é ótica mesmo. Acho. Ótica. Os outros, tipo, de eletricidade às vezes é complicado. Termologia em geral. Tenta pôr o microfone mais perto, por favor. Ok. Diz que eletricidade às vezes é complicado e termologia e Isso aí. mecânica normalmente são mais simples que as outras. A parte de termodinâmica ali, a questão de qual equação do gás tu vai utilizar, como encontrar o calor no ciclo, esse tipo de coisa é meio chato mesmo. Pô, cara, mas essa tua foto, hein? Ai, cara, tá cortando o negócio. Calma aí, vou tentar tirar uma foto melhor. Não Duas tem uma placas parte. paralelas de comprimento carregadas servem como controladoras. Sei lá, a distância das placas até a tela do tubo é L. É texto de elétrons, onde está cortado. Penetra em velocidade V0. Mostra a figura. Termine o campo elétrico entre as placas para que o deslocamento do feixe na tela do tubo seja igual a D. A foto tá meio complicada, cara. Se puder mandar mais. Vou mandar uma Não foto sei o melhor. que é D aí, não tô vendo D nenhum. Duas fotos. Vou mandar duas fotos separadas, uma da questão em si e outra das alternativas. Que assim fica mais fácil, que ela é muito grande. Sem problemas. A distância entre a placa e a tela é L. Tá. Feixe de elétrons penetra as placas com velocidade V0. Como mostra a figura. Determine o. É que tem o L minúsculo e tem o L maiúsculo, né? Ou eu não estou entendendo. Onde tem D aqui? O que é D aqui? Isso é D? Ou é isso? Cadê o D? Tem D, cara. O que que será que é o D?
É uma boa pergunta. Bem, o que eu acho que vai acontecer é mais ou menos assim, ó. Independente das letras que estão aparecendo aí, vai ter um campo elétrico que vai agir nela aqui. Esse é o campo elétrico, que vai fazer ela deflexionar aqui, né? Daí para cá. Isso. Eu acho que é isso. Imagino que seja também. Então a gente vai querer esse deslocamento em U na vertical. Qual é a força que gera isso? Né? Acontece que ele já tem uma energia cinética que, se não tivesse nenhum campo elétrico, ele pararia aqui. São os alternativos. Como é que a gente resolve isso aí? Bem, campo elétrico entre placas, né? O campo elétrico entre placas ele é parecido com o campo elétrico do campo gravitacional, por exemplo. O problema é que ele não deu nada, né? Só falou sobre massa, falou sobre algumas outras coisas aí. As respostas também não são em número, não. São... É que aqui é tipo um problema de cinemática, né? Onde tu tem uma partícula no movimento bidimensional. Acho que a ideia é essa. Porque o tempo que ele demora para se mover isso em x é o mesmo tempo que ele demora para se mover isso em y. Né? Sim. Então você pode partir desse pressuposto aí. Por exemplo, o campo elétrico está jogando ele para baixo só. Então ele só tem aceleração para baixo. Então, ou seja, no eixo x, vai trabalhar com MRU, né? Sorvete. Então tu vai ter o que eu acho que é L mais Lzão, né? Não estou vendo direito ali. Ou seja, o deslocamento é igual a VT, ou V0T. Isso em X. Tudo bem até aí? Sim. Agora em Y, o que, que vai ter? Tu vai ter o deslocamento de D. Isso aqui é D, né? Baixo. D igual a V0, ele não tem velocidade inicial, mais AT quadrado sobre 2. Então vamos deixar o AT quadrado sobre 2 aqui. Agora, quem é A? Essa é a pergunta. O T já dá para obter aqui, né? Só isolar ele. Mas quem é o A, né? O A vai ver que a única força que age sobre ele. Né? MA é igual a única força que age sobre ele, que é a força elétrica. Né? Então, como força elétrica é campo vezes carga, né? Qual é o campo de uma placa paralela? Você sabe? Não de cabeça agora. Campo elétrico, placas paralelas no Google. Vamos ver o que ele nos fala. Obviamente, o arranjo de placas paralelas é para gerar um campo parecido com o campo gravitacional. Né? É um campo que na prática vai depender só das cargas que tem em cada placa. Né? Tipo, Sim. a equação é essa aqui. Essa é a equação do campo elétrico de placas paralelas. Né? Perceba que é uma constante, né? Dependendo só da carga. Que nem o campo gravitacional, é uma constante. Ele não depende de T, de X, né? Diferente do potencial gravitacional, que depende de X. Quanto mais alto, mais potencial gravitacional. Então, se, por exemplo, você estivesse pedindo potencial elétrico, aí seria outra história. Agora, o problema não fala nada sobre a carga dessas placas, né? E as respostas também não. O que é bem esquisito. Porque dependendo do que você vai pôr ali, né? Mas ele quer justamente o campo elétrico, né? Isso que ele pede. O programa pede o campo elétrico. Isso. Qual é o campo elétrico para que isso ocorra? Isso que o programa está pedindo. Deixar o campo elétrico em função. Ah, então já era, né? Porque
Porque a gente não quer o D, a gente quer o campo. A gente quer o campo. Então, a gente isola o campo aqui. MA sobre quê? Até o princípio carga-massa vem daqui, ó. Os caras fizeram um experimento desse para descobrir qual é a relação entre a carga e a massa do elétron. Né? Tu tem o campo que tu mede lá no teu aparelho, tu tem o A que tu mede com uma régua, sei lá. Tu acha a relação carga-massa do elétron. Agora, bem, agora é só usar essas informações aqui, meu velho. Tá tudo feito aí, é que eu tenho que finalizar por aqui, tá bom? Espero que tu tenha entendido aí. Que agora vai ser só fazer a substituição aqui, quem é do A, em função desses carinhas, né? É só fazer. Certo. Isso eu acredito que tu consiga fazer. Qualquer coisa, procura sobre experimento carga-massa no YouTube, que tu vai ver um problema igual a esse. Beleza. Então, é que normalmente ele não pede o campo, né? Que nem ele tá pedindo aqui, ele pede a massa ou a carga. Ou a aceleração. Mas tudo bem, a ideia é essa. Então, pô, espero que tu tenha gostado, cara. Na próxima, apesar de a gente ter feito tudo aqui, na próxima tenta me enviar com alguma antecedência para evitar maiores problemas, tá? Beleza. Show de bola. Espero que você tenha gostado. Logo que o vídeo sair, eu te mando o link dele, tá? E também te mando os materiais que tu precisar. O livro de onde eu tirei as coisinhas ali de ótica é muito bom. Se tu quiser, eu te mando depois o link, pode ser? Ok, beleza. Então tá bom, meu velho. Tomara que a gente feche mais aulas.